Oi, pessoal. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o meu trabalho de doutorado, sobre minha tese, intitulada O Caráter Melancólico, uma proposta à concepção de melancolia a partir de uma releitura da obra de Sigmund Freud. Então, meu trabalho ele é dividido em duas linhas que se mesclam entre si. Na primeira, eu faço um percurso analítico pela obra de Freud, com a ajuda de alguns comentadores, com o objetivo de criar um quadro conceitual sobre a visão freudiana da melancolia. Na segunda parte, eu desenvolvo a minha tese sobre a melancolia embasada na primeira parte, né, nas minhas análises da obra de Freud. Então, para Freud, para falar um pouco da primeira parte do meu trabalho, né? Então, para Freud, a melancolia é uma patologia psíquica que ela vai se manifestar tanto em sintomas corporais quanto em sintomas psíquicos. De modo geral, na obra de Freud, a sintomatologia da melancolia, né, os sintomas que Freud descreve para a melancolia, eles são muito semelhantes ao que a psiquiatria da época descrevia. Só que a diferença é que Freud ele propunha algumas elucidações metapsicológicas, que no caso a psiquiatria não fazia. Mas de qualquer forma, na obra de Freud, a melancolia ela sempre acaba aparecendo mais como uma coadjuvante. São poucos os textos, raríssimos na verdade, os textos em que Freud vai dar um papel central para a melancolia. Então, para conseguir chegar num quadro específico sobre o funcionamento psíquico que Freud compreendia para a melancolia, assim como o quadro dos sintomas, eu precisei ir agrupando, pegando de cada texto os sintomas que Freud ia citando, agrupá-los, assim como o funcionamento psíquico. Eu precisei fazer a mesma coisa. Eu precisei ir pegando as breves citações de Freud, contextualizar no modelo psíquico de cada época, para conseguir fazer uma hipótese, hipotetizar o que Freud poderia estar concebendo como o funcionamento psíquico da melancolia. Nessa primeira parte, eu dividi a obra de Freud em épocas de leitura, né? Então, a primeira parte eu concebo até o ano de 1900. Freud vai entender que a melancolia, eu percebi, né, que Freud vai compreender a melancolia de duas formas, ou como uma manifestação de outras patologias, né, então a melancolia seria um sintoma, né, seria um nome, né, para alguns sintomas ligados à depressão. E outros momentos, a melancolia ela aparece como uma patologia específica, que tem seu funcionamento próprio e sintomas também específicos. Então, quando ela é descrita como uma patologia psíquica, Freud entende que ela, nesse primeiro momento, né, da obra, ela seria causada por uma depressão do sistema nervoso central, uma alteração do sistema nervoso central, e ela vai se manifestar principalmente nos sintomas de culpa, inibição, falta de vontade, empobrecimento do eu, uma baixa autoestima, ou uma falta também de relação com o mundo externo, ou também num polo oposto, que seria a mania, uma exaltação exacerbada. Então, a melancolia, ela sempre fica entre isso ao longo de toda a obra, né? Ela sempre fica entre esses dois polos, ou uma grande excitação ou uma baixa excitação, né? Isso gera uma dificuldade para Freud, porque como que, ao mesmo tempo que o psiquismo perde tanta excitação, que não tem vontade para nada, ele tem tanta energia também para ficar se culpando, assim como esse giro por um excesso de excitação gera também uma dificuldade para Freud, porque de uma nada de energia vai para né? Um excesso de exaltação, né? E isso é difícil para Freud explicar. Na segunda parte da obra de Freud, que eu vou identificar então entre 1900 até 1920, é a primeira vez que Freud vai, num texto publicado, porque antes ele já tinha feito isso numa carta, é a primeira vez que Freud vai fazer tentar dar para a melancolia
um estatuto metapsicológico próprio, né? E nesse momento da obra, a melancolia também não vai mais aparecer como manifestação das outras doenças, né? Ela vai aparecer unicamente como uma doença psíquica própria, assim, né? E essa proposta de Freud, ela se concentra principalmente no texto Luto e Melancolia, que é um dos textos mais famosos de Freud, inclusive. E a saída que Freud encontrou para essa dificuldade, né, que eu acabei de falar para vocês, em relação à melancolia, é de falar que o melancólico perderia a melancolia, o estupim da melancolia seria uma perda de objeto, e esse objeto, ele representaria o próprio eu. O eu estaria identificado ao objeto no inconsciente. Isso significa, Freud vai entender então que todo o investimento que estava sendo colocado no objeto, ou seja, no mundo externo, retornaria para o eu, ficaria sendo investido para o eu, mas para Freud conseguir explicar o empobrecimento do eu, né, a baixa autoestima, Freud vai dizer que esse investimento, na verdade, não vai para o eu, ele vai no inconsciente para o objeto, por conta dessa identificação. O problema é que Freud, nesse momento da obra dele, escreve que no inconsciente não há diferenciação entre o eu e o objeto. Então, tem aí um ponto crítico, né? Uma contradição teórica, a gente pode falar assim. E nesse momento, também eu acho importante dizer que Freud ele vai conceber a melancolia como uma patologia atual. O que isso quer dizer? Que a melancolia ela seria causada por uma perda da atualidade e não como uma ressignificação. A perda atual não significaria uma ressignificação de um trauma passado, como ele faz com as outras neuroses, né? E deste modo, trabalhando ela como uma perda atual, é assim que Freud vai continuar até o final da obra dele. Mesmo em 1924, que eu vou identificar então como um terceiro momento da obra dele, que ele dá à melancolia um estatuto de neurose narcísica. Mesmo neste momento, ele continua tratando a melancolia como uma patologia atual. O que é um pouco contraditório, né? Porque as neuroses todas, Freud estava trabalhando como uma ressignificação traumática. Bom, a partir dessas pontuações e outras mais, né, que eu estou fazendo um breve resumo para vocês, eu comecei então a trilhar minha tese e propus a ideia de que esse investimento que Freud estava dizendo que no inconsciente, né, fluiria do eu para o objeto, na verdade, ele ficaria no inconsciente, né? Então, o investimento, ele ficaria como, digamos assim, preso, ele ficaria preso no inconsciente e não conseguiria investir no mundo externo, né? Então, não seria mais um conflito entre eu e objeto, como Freud estava colocando em Luto e Melancolia, mas sim um conflito entre inconsciente e pré-consciente, em que o pré-consciente barraria o inconsciente, né? O investimento do inconsciente, não deixaria o investimento do inconsciente fluir. Essa ideia, né, ela indica esse momento de identificação do eu com o objeto, né? Então, esse momento de perda do objeto amado, que se identifica ao eu, essa questão, ela representa na obra de Freud, um momento específico da constituição subjetiva, um momento do narcisismo, né? Tanto que não é à toa também que Freud vai chamar melancolia, vai identificar a melancolia uma neurose narcísica, porque todo esse investimento do mundo externo retorna ao eu, do mesmo modo que ocorre no momento da constituição psíquica. Então, a partir dessas comparações, né, dessa repetição que Freud já mesmo indica, né, entre o momento atual e o momento da constituição psíquica, a partir disso eu faço uma ponte e eu entendo que então a melancolia poderia ser vista como uma questão constitutiva do eu e não apenas como fruto de uma perda atual, como um luto não feito de uma perda atual, né? Então eu passo a mostrar alguns aspectos que possibilitariam
analisar a melancolia como uma constituição do eu, né? Em que não foi possível se separar muito do mundo externo, do objeto externo. E por isso, quando se perde um objeto muito amado na atualidade, se reviveria toda essa perda constitutiva. E aí, para retomar um pouco do meu título, né, que eu falo de caráter melancólico, né, o que eu chamei de caráter foram as marcas formadas nesse processo de constituição do psiquismo. E eu entendi que essas marcas elas determinam e são determinadas pela forma que se enxerga o mundo externo e o mundo interno. Então, na constituição subjetiva, para o eu se formar, ele precisa se separar do objeto externo, né? Então, a constituição melancólica representaria uma diminuição nessa separação entre eu e mundo externo, né? O eu, ele não consegue ser muito autônomo, digamos assim, certo? Ele tem uma grande dependência do objeto externo. Por isso que, quando o melancólico perderia, então, o objeto na atualidade, ele não conseguiria se desprender desse objeto, ele não conseguiria investir novamente em outros objetos, né? Bom, então, o que eu chamei de caráter, né, da melancolia seriam, então, alguns traços específicos, como uma percepção do mundo bastante idealizada, né? O melancólico traria frases como: ah, não tem muito o que fazer, o mundo é assim mesmo, é tudo ruim, uma visão mais depressiva, né? Então, esses traços, digamos assim, caracterizariam um caráter do melancólico, né? E eu entendo que seria devido à forma que o eu se constituiu. Mas eu também entendo que em alguns momentos, devido a uma perda do objeto, por exemplo, ou uma perda de um ideal, como Freud também diz, essa visão de mundo poderia ficar ainda mais aguçada, né? O que então eu chamei de patologia melancólica, que seria caracterizada por todos esses sintomas que eu citei acima para vocês e que Freud descreve pela obra dele, né? E que eu entendo ser no que Freud acaba se restringindo, né? Então, é isso. Agradeço a atenção de vocês.